Bacana, está tudo cheque. Pronto. Malta, podemos agora ter um bocado de silêncio e dar início à apresentação. O Núcleo de Estudantes da GD agradece a vossa presença na primeira palestra que nós organizamos como novo núcleo. Nós trouxemos cá o Edgar Jesus, que é da Space Pajamas, não sei se vocês conhecem. É uma empresa nacional e fizeram aquele jogo onde batem em crianças, é fixe. Como pôr uma criança a dormir. Batem em crianças pretas também, que é muito variedade. Mas pronto. É um jogo inclusivo, ou É um jogo quê? inclusivo. Inclusive. Batem todas as raças. Sim. Não há cá discriminação. Mas pronto, acho que melhor para falar disso do que eu é o Edgar. Isso... Bom, boa tarde, bem-vindos. Primeiro que tudo, esta apresentação que eu estou aqui a fazer, esta palestra, é a primeira vez que estou a fazê-la, foi desenhada para vocês. Portanto, eu vou ter que me apoiar um bocadinho mais nas folhas, portanto, perdoem-me se eu dizer quando tiver que estar a olhar, ok? A palestra que eu vos venho dar aqui é Game Design, que fica por contar. Como o Ivo acabou de dizer, o meu nome é Edgar Jesus, eu sou um Game Developer independente baseado em Lisboa, sou também o cofundador e o diretor da Space Pajamas. No entanto, antes de prosseguirmos, eu gostava de vos contar uma pequena história. Okay? Queria contar um bocadinho uma história sobre as minhas origens, de onde vim, onde fui, a Space Pajamas e pronto, estamos neste momento. Então é assim, eu sou inicialmente formado em arquitetura. Eu estudei cerca de... Nós claramente nunca estudámos juntos, os dois. Não nos conhecemos de lado nenhum, nunca nos vimos. Diz que tem, ali, estás contente? Só para ti. Horror só de olhar para aqui. Estudei lá durante 7 anos da minha vida, em que andámos a aprender sobre criação de projetos, desenvolvimento, project management, discutimos coisas sobre a natureza do espaço e blá 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 e por aí afora. Até que, ao fim dos 7 anos, percebi que o mercado da arquitetura em Portugal estava morto e que o ambiente e a cultura entre os arquitetos não era exatamente o que eu esperava. Para fazer um longo resumo, aí não vos começar com essa história, basicamente decidi pôr-me a andar. Depois disto, ou desde os meus 18 anos, não, isto não é um painel de publicidade que quem me suporta, isto é basicamente o que eu fiz durante muitos anos. Eu durante cerca de 11 anos trabalhei no atendimento ao público e fiz isso desde o início dos 18 a 19 anos, trabalhei numa série de sítios, alguns deles completamente distintos, pelo menos 3 ou 4 que estão para aqui. Isto é como eu me imaginava a ser barman, está bem? Com os meus 19 anos. Portanto, eu fiz isso durante cerca de 7, 8 anos. E nos últimos 2 anos e meio fiz suporte técnico especializado num helpdesk, que é uma forma bonita de dizer que trabalhei num call center, em que muitas das coisas que a gente fazia, como por exemplo ter uma discussão com uma senhora sobre se o Wi-Fi ia lhe fazer coisas às suas partes baixas. Portanto, era um trabalho divertido, bastante interessante. Enquanto ainda fui trabalhador estudante, eu fui gerente na Game Stage, que era um grupo de lojas portuguesas de videojogos, e fui gerente também na Game. Aqui na Game foi o primeiro sítio onde eu primeiro comecei a ponderar largar a arquitetura. É que a arquitetura não dava muito tempo de vida, e então eu durante esse período não toquei em jogos. Quando fui... Diga? A Game abriu falência, não abriu? Sim, isso é uma longa história. E trabalhei também na Game, onde fui também gerente. Portanto, fui gerente na Game Stage e na Game. Durante esse período, como eu disse, voltei a jogar jogos, a minha paixão um bocadinho pelos videojogos foi reacendida. E na altura foi quando eu comecei a ponderar pela primeira vez talvez fazer qualquer coisa com jogos. Neste caso, do ponto de vista mais comercial, talvez abrir um espaço próprio, uma coisa assim do género. Mas,
Depois de acabar o curso, decidi que ia tentar fazer uma série de coisas, porque já não estava preso à arquitetura. Então tentei montar uma banda. A banda nunca viu a luz do dia por motivos. Escrevi notícias para uma webzine portuguesa que era a Ticket Game. Saí durante um tempo por causa de trabalho e quando fui para voltar, a Ticket Game fechou porque não havia audiência. Fui editor assistente, ou melhor, fui o editor principal, mas era o editor de uma banda desenhada. Estava a ser feita por um belga e uma portuguesa, mas os dois criadores decidiram parar de trabalhar. Oi, peço desculpa. Uou, o que é que aconteceu aqui? Como é que isto foi para o fim? Peço desculpa, pessoal, isto deu aqui um salto quântico. Descobri um ataque qualquer do PowerPoint. Peço imensa desculpa. Onde é que íamos? Portanto, já tínhamos morto 3 coisas. E cheguei, inclusive, a tentar montar o meu próprio negócio de venda de jogos em segunda mão, com um sócio. Mas, infelizmente, após já termos tudo pronto, já tínhamos fornecedores, já tínhamos capas para tudo o que era consolas e plataformas e histórias e tudo, e semanas de trabalho, ele decidiu parar de trabalhar. Portanto, ao fim deste tempo todo e numa noite turbulenta de expressão verbal das minhas frustrações à minha pobre namorada, decidi, como quem, não sei se aqui alguém joga póquer, mas decidi fazer all-in e dizer, não, vou tentar criar jogos. Durante esse período, eu lia artigos, isto foi durante cerca de 2 anos e meio, porque eu ainda era trabalhador. Li artigos, fiz tutoriais, li livros, vi recursos, estudei game engines, experimentei ferramentas, fiz uma porrada de coisas. E até que finalmente decidi tentar dar os meus primeiros passos a tentar criar jogos. Agora, é importante mencionar uma coisa. Durante este período, eu era uma ilha isolada. Eu não conhecia game developers nenhum em Portugal. Não conhecia ninguém que fizesse jogos. Conseguindo, quando comecei a tentar fazer projetos, tentei fazer com pessoas amigas. Um programador, uns artistas, pessoal que tinha interesse, curiosidade em fazer. Cheguei a começar 2 projetos, não ao mesmo tempo, obviamente. Bom, rapidamente percebi que estar a trabalhar com um pessoal que não está naquilo por amor à coisa, como nós, eventualmente as coisas morrem. Então os projetos nunca passaram dos protótipos. Tentei fazer sozinho, e depois, quase como por um estereótipo típico, projetei uma coisa demasiado grande para as minhas próprias mãos e percebi que durante o processo de criação do jogo eu ia ter que estar a aprender skills que eu ainda não tinha. Trabalhei durante uns meses, nunca passou de protótipo. O que aconteceu depois disto? Bom, eu no trabalho, o tal call center, nós mudámos de cliente. Eu trabalho para a BlackBerry e nós ganhámos um cliente novo que era nada mais nada menos do que a ZeniMax Online Studios, que é os criadores do Elder Scrolls Online, esse fantástico RPG MMO de sucesso. Não, fundou-se completamente. Mas independentemente do quão chachado o trabalho era ou não, foi aqui também que eu tive a oportunidade pela primeira vez de conhecer um developer português chamado Alex. A gente ganhou uma amizade, trocámos conversas e foi então numa conversa de tarde ele me mencionou que os criadores portugueses estavam pela primeira vez a começar a organizar aquilo que se chamava os Game Dev Meets. E eu comecei a ir. Fomos aos Meets, comecei a conhecer pessoas, troquei contactos, encontrei pessoas que estavam a tentar fazer o mesmo que eu. E no meio das conversas todas com este pessoal, eventualmente por sugestão da comunidade e de amigos, decidi participar nas primeiras Game Jams. Desde então tenho feito várias. Numa delas foi onde conheci aquele palhaço que está ali atrás, Guilherme. Fizemos esta coisa horrorosa que chama-se o NET, o Miniclip Game Jam. Desculpa? É, fantástico. Maravilhoso. Topo de gama, tecnologia. E foi também aqui nos Meets e nas Game Jams que eventualmente conheci 3 pessoas. O Frederico Sousa, o Henrique Basto e a Joana Almeida, com quem ficámos amigos e mal sabia eu que viriam a ser as pessoas com quem eu iria eventualmente fundar um estúdio. Capítulo 2. Space Pajamas. A nossa história. Ora bem, em agosto de 2015, portanto ano passado,
Eu, o Fred, a Joana e o Henrique e o David Oliveira, que era um amigo meu que nunca tinha feito jogos, mas ele é músico, percebe de áudio e tinha uma paixão por jogos. Ele é um maníaco por Street Fighter e coisas assim do género por aí fora. Não perde um único competição. E a gente decidiu pela primeira vez trabalharmos juntos e tentarmos fazer qualquer coisa. E decidimos participar de uma Game Jam internacional organizada pela Game Jolt que se chamava Indies vs Gamers. Peço desculpa. E durante cerca de 72 horas nós trabalhámos arduamente naquilo que iria eventualmente se tornar no... peço desculpa. No Super Nanny Sleepy Time Ultra HD Alpha Omega. Grande nome. Fantástico. Um bocadinho de contexto. A Game Jam era sobre... O tema era arcada. E nós decidimos prestar uma homenagem a jogos clássicos da altura, especificamente o Street Fighter e o Streets of Rage. E como veem, o Street Fighter, até o Street Fighter V, só muito recentemente, sempre gostou de ir um bocadinho exagerado. Não, só um bocadinho nada em nomes a mais números. Até mesmo no 4. Este jogo literalmente tem tantos nomes como o nosso e existe outro Street Fighter que ainda tem mais que o nosso. Portanto, como podem ver, não há absolutamente semelhança nenhuma na forma como fizemos o nome. É coincidência. E o que é que nós fizemos aqui? Bom, o tema era arcada, a gente queria fazer uma homenagem aos beat-em-ups e decidimos, bom, então vamos brincar com a fórmula do beat-em-up. Vamos fazer um jogo em que em vez de termos um lutador, somos uma babysitter. E em vez de estarmos a lutar contra refias da rua, tipo Streets of Rage, são criancinhas. Ok, estamos a bater em crianças, mas a ideia era uma luta de almofadas, portanto nós batemos com uma almofada e as crianças vão felizes para a cama deitar-se. E nós a isto chamámos um sleep 'em up. Passo-vos a mostrar o trailer, o teaser. She's here. Voltando à apresentação, nós, para a nossa surpresa, acabámos por ganhar a competição e ficar no top 5 e com isto veio o prémio. Acontece que esta competição em específico era publicitada pelo PewDiePie, Markiplier e Jacksepticeye e o prémio do jogo era basicamente eles jogarem aos jogos dos canais deles. Com isto, tivemos eles três a jogar o nosso jogo. Que já tinha visto. O jogo teve umas quantas views no YouTube. Entre eles três, fora as dezenas depois de vídeos que apareceram. E antes disso, um shout-out ao Epic Edgy, que foi um dos nossos primeiros youtubers a fazer vídeos. E por isso é que ele está ali no trailer, aparece o nome dele. E como podem ver, isto foi assim um bocado de choque. Nós não sabíamos bem o que fazer. Como a Joana diz, my feelings, my feelings. E daqui começámos a pensar, ok, espera aí, então a comunidade está a receber bem o jogo foi bem visto, nós trabalhámos super bem uns com os outros, por que não fundar um estúdio? E assim foi. Fundámos o estúdio, a Space Pajamas. De onde é que veio o nome? De onde é que vem o nome? Boa pergunta, podes fazer depois ao resto do pessoal. Para mim o nome não faz sentido nenhum, este não era o logo que eu tinha desenhado. Mas de onde é que veio o nome? Pajamas parece um bocado mais óbvio, salty jam e pajamas. Espaço porque era estúpido. A ideia era que ser um nome um bocado troll e a ideia é que ter um bocado aquele humor nonsense tipo Monty Python, não é? Portanto, Space Pajamas não faz absolutamente sentido nenhum. Portanto, parece que trabalha bem. Bom, desde então, a Space Pajamas tem ido aos vários eventos. Tenho participado numa série deles, Comic Cons, Lisboa Games Week, a Sinfo e, claro, o Game Dev Camp, muito importante. E juntámos à família
dos game developers portugueses. Uau, esta foto está muito a má aqui. Isto não se vê nada. Isto sou suposto ser eu. Isto é o Miguel Rafael. Isto é o Tiago, isto é o Henrique. Aquele é o Rogério. Ok, não se percebe um cu. Mas pronto. Resolução 800 por 600. Vocês não nos deixaram entrar a nós na foto. Diz? Não nos deixaram entrar a nós na foto. Vocês estavam com... Também. Tu percebes que isto era uma foto dos estúdios da Comic Con. Just saying. Just saying. Isso é No careca. art feeling. Isso é careca. Sim, se fosse careca. O rácio de carecas. Ainda passagem. E não estava aqui toda a gente, o pessoal que não chegou a aparecer na foto porque estava tipo a correr à distância. Há uma série de fotos interessantes em que se vê eu a atirar-me para o chão. E a pôr-me ali no último segundo. E de alguma maneira eu e o Miguel ficámos lindos como sempre. Mas o Miguel era o homem mais bonito do mundo. Bom, participamos sobre uma série de eventos e desde então temos vindo a desenvolver o jogo. Neste momento estamos a desenvolver o jogo versão mobile e temos estado sempre a adicionar mais uns apitos e mais umas coisinhas, trabalhar no core, que é o que tem servido muito os eventos, para treinar, mostrar o jogo, ver a reação do público, etc. Com isto, em fevereiro deste ano, apareceu uma nova oportunidade através novamente da Game Jolt, que era o Game Jolt Fest. O Game Jolt Fest era uma competição onde qualquer jogo gratuito que tivesse na Game Jolt e que tivesse sido feito entre o início de 2015 e até à data da competição, portanto fevereiro de 2016, podia concorrer. Portanto não era uma Game Jam, era mesmo uma competição e o prémio não era nada mais nada menos do que levar o jogo à GDC. Pá, e o pessoal... claro que sim. Vamos a isso. A gente concorreu, pusemos o jogo lá, fizemos aquele trailer que vocês viram atrás e de resto esperamos. Esperamos para ver o que é que podia acontecer. Acontece que esta competição, ao contrário das outras, não é pública. As únicas pessoas que podiam votar é quem tinha posto um jogo. Portanto, nós só tínhamos um voto, como estúdio, tínhamos um jogo, um voto. E não havia muito que pudéssemos fazer. Bom, isso não é bem verdade. Na realidade, nós fizemos algo. O que nós fizemos foi jogar aos jogos da nossa concorrência e deixar comentários críticos. Não é comentários simpáticos, o jogo é fantástico, vai votar no nosso, foi mesmo dar comentários críticos, honestos aos jogos. E a única coisa que podíamos rezar era que fizessem o mesmo connosco. Agora, nós não acreditamos que íamos ganhar. Estamos a falar de centenas e centenas e centenas e centenas de jogos que concorreram a isto, como calculam. E alguma da concorrência eram game developers conhecidos. Portanto, no entanto, não deixava de ser uma oportunidade para receber feedback honesto de outros developers internacionais. E por isso, tínhamos nada a perder. Acontece que ganhamos. Ganhámos, ficámos no top 10. E com isso ficámos um bocado eufóricos, outra vez, feelings. E, e agora? Os gajos dão um bilhete para a GDC, vamos ter um stand na Game Jolt. Muito bem, ok, então quem é que vai? Vai o Edgar, claro. Mas depois o resto da equipa, Joana também vai. O Fred tem trabalho. O Henrique vive à custa dos pais. O Tiago, porque entretanto nós tínhamos mudado o sound designer, infelizmente o David já tinha compromissos com o projeto anterior a quando se juntou connosco. E estava-lhe ocupado demasiado tempo e ele decidiu por uma questão de responsabilidade assumir os compromissos de lá e saiu do estúdio e nós pusemos um novo audio designer, 5 estrelas, que é o Tiago Rodrigues, e ele tinha acabado de se juntar, ele não poderia ir, portanto ele estava alto. Acontece que o resto da equipa não aguentou, disse não, isto é a GDC, então fomos os 4. E assim foi. Nós, a caminho da GDC, todos contentes. Yay! Game Developers Conference! Ok, agora é assim. O Ivo pediu-me para vos falar um bocadinho sobre a GDC. Agora, acontece que para contar a GDC teria que estar aqui a contar as peripécias, histórias pessoais e tudo o que aconteceu. E para não estarmos aqui também a entrar numa conversa tipo de café, eu vou-vos fazer um pequeno resumo do que é a GDC e como é que se estrutura. E depois, se alguém quiser saber mais informações ou quiserem falar comigo pessoalmente, estejam à vontade, está bem? Nós hoje à noite vamos, esquecemos de dizer isto ao início, vamos todos jantar fora do Edgar. Se vocês quiserem aparecer no restaurante Pinheiro, se ir à palestra, vamos combinar as horas. É uma cena que também águas de bacalhau. Sim, estejam à vontade. A gente fala melhor no fim. Ok. Então, é assim, GDC. Bom,
como vocês sabem, ou calculo que a maior parte de vocês saibam, a GDC é a Game Developers Conference, que é a maior conferência do mundo de criadores de videojogos. É o que é E3 é para developers. Okay? Aliás, é maior que a E3. Esquece. A E3 é para o público, é para freguês ver, mas a GDC is where the action happens. Como é que se organiza a GDC? Portanto, isto é no centro de São Francisco e temos 3 espaços. Isto acontece uma coisa que chama-se o Moscone Center. E o Moscone Center é um conjunto do Moscone South, Norte e West. Ok? Jesus, pois, é grande. O Norte e o South, como podem ver, são 2 pavilhões gigantescos que ocupam basicamente esta área toda e que estão por baixo destes jardins que estão aqui. O West é um edifício 3 andares, mas cada andar é tipo o equivalente a 3 andares, ok? Portanto, é tipo, são 3 andares de pé direito muito alto, ok? O edifício West é onde está o pessoal da Indie Mega Boot, está o pessoal da Train Jam, aquela jam que fazem o comboio de uma ponta à outra, os gajos depois têm lá um bootzinho, faz parte de concorrer à Train Jam para poder estar na GDC. Está lá o pessoal da International Game Developers Association, lá em baixo, onde estão a mostrar também os joguinhos, onde as pessoas podem se inscrever, blá blá. Tem uma série de espaços também para palestras e tem uma série de espaços também para trabalho e uma cena qualquer para cafés e cenas assim do género. Tem mais umas coisas, mas essencialmente os destaques são estes. No Moscone South é o chamado AAA. Okay? Portanto, é onde está a Xbox, a PlayStation, as ferramentas. É onde basicamente é um espaço onde está as empresas. Okay? Tipo o chamado AAA. Nota sobre isto. Isto não é a estrela da GDC nem de perto. A estrela da GDC é o que vem a seguir. Isto aqui, o pessoal vem aqui, mas essencialmente é os VRs, as pessoas estão aqui, experimentam os joguinhos, mas a maior parte não é jogos, a maior parte é estares a falar com um gajo da Wacom que está a vender o seu produto, ou um gajo qualquer de uma empresa que tu nunca ouviste falar do Brasil, ou de um sítio qualquer. E é isso. Okay? É ferramentas, é o pessoal a vender o seu peixe. No Moscone Norte, que é onde nós vimos ficar, e é a estrela disso tudo, e por isso é que é o Moscone Norte, é onde está então os indies. É onde está a Independent Games Festival, a IGF, o pessoal da IGF. Está o pessoal da Double Fine, que tinha uma zona própria que se chamava-se Day of the Devs, onde eles estavam a expor jogos deles de uma série de outras pessoas. Onde estava lá o pessoal da Capcom, o Below, estava lá o Manifold Garden, o William Scher, estava lá o Lucas Pope com o Obradin e uma série de coisas assim do género. Para quem nunca ouviu falar, estava lá também a Alternative Control, que é uma série de jogos que existe que são feitos com controles alternativos, cenas maradas deste pessoal que está a dar a manivela de uma cena que é para conseguir controlar o personagem, coisas com o telefone, estás ao telefone, Não é que ele tinha os mamilos. E depois, é uma série de stands, uma área enorme. Infelizmente eu não tinha aqui uma boa foto que mostrasse isto tudo, é muito difícil porque é muito grande. E ao contrário do outro, quando nós estamos a chegar, todos a chegar numa chegada rolante, vocês basicamente tirar uma foto à vista de cima, aqui não, porque isto a forma como se separa é, para um lado tens um pavilhão enorme onde está toda a gente, os indies, e do outro lado tens os espaços das palestras, é aqui onde acontece a maior parte também das palestras todas, no Moscone Norte. E como eu disse, é onde também estava uma porrada de booths, então com o porrada de criadores independentes, estúdios, etc. Fora isso, também tinha o Business Center. Não é nada mais do que uma zona onde estão lá pessoas e podem falar uns com os outros, etc. Agora, o evento estrutura-se em 5 dias. Nos primeiros 2 dias são basicamente talks. Okay? Portanto, as palestras, etc. Mas a exposição, as áreas não estão. Exceto o Dev da Devs da Double Fine, que teve lá os 5 dias. E depois, os últimos 3 dias, são então a Expo em si. Portanto, abre o espaço, o pessoal pode ir visitar os stands, falar, etc. Da quarta-feira, no primeiro dia, portanto, da Expo, à noite, é quando acontecem os prémios da IGF, da Game Developers Choice Awards. Para quem possa não conhecer, a IGF é um género de festival de Cannes e o Game Developers Choice Awards é tipo os Oscars ou os Golden Globes, como preferirem, ok? E são um de seguido do outro. Para vos dar aqui uma pequena nota, este é primeiro, assim que este acaba, 1/3 da sala desaparece. E isto somos nós, obviamente. O IGF tem mais gente? Sim. Agora, uma coisa importante de vos dizer. Eu estou-vos a dizer que a GDC são 5 dias de segunda a sexta. Isto não é bem verdade. Quando nós falamos da experiência da GDC, uma coisa é o evento. O evento é aquilo que vos acabei de explicar. Mas a experiência da GDC não é isso. Vocês têm de ter consciência é que durante uma semana está reunido game developers do mundo inteiro. Ou seja, ninguém se aguenta.
A cidade inteira são eventos. Está a acontecer coisas por todo lado. Nós, se passámos metade do nosso tempo dentro literalmente da GDC, foi muito tempo. Se calhar passámos lá um terço do tempo. A maior parte do tempo foi passado em festas, em encontros. Isto aqui foi quando o Derek Yu fez a apresentação do livro dele, porque ele é que escreveu um livro sobre o próprio Spelunky e foi lançado, a Boss Fight Books, aconselho vivamente. Trouxe lá um livrozinho assinado, muito contente. E uma série de eventos assim do género. Encontros, o pessoal fala no Twitter, que se encontram uns com os outros, etc. Portanto, mesmo para reforçar isto, a GDC é sobre os contactos e sobre falar com pessoas. É vocês terem uma oportunidade única de estar a encontrar e estar a dizer: olha este gajo, eu sempre gostei de falar com ele. Então e aquele? E quem és tu? Não sei, tu és de onde? Eu sou não sei de onde. Ah é? O que é que tu fazes? Eu faço isto, olha, toma o contacto. Tens o jogo, sacámos do jogo de telemóvel, que a esta altura já tínhamos o móvel e tal. Mostrando o jogo às pessoas. Isto é o que é a experiência da GDC. Ok? Um segundo. Já expliquei. Bom, isto é mais ou menos a experiência geral do que é a GDC. Agora, em relação ao que é que nós fizemos lá em termos do jogo, só para vos dar um pequeno resumo, porque eu não vou estar a contar todos os momentos que tivemos e conversas que tivemos. Nós, antes, as duas coisas que tínhamos lá programadas lá, era ter o jogo exposto, uma boot, e uma coisa que chamava-se Big Indie Pitch. Na boot da Game Jolt, nós chegámos lá, montámos as coisas. Uma nota, nós só estivemos lá na quarta-feira com o jogo especificamente, no dia da abertura. Porquê? Porque a Game Jolt foi lá fazer uma exposição de jogos gratuitos, certo? Portanto, nós levámos lá a nossa versão do nosso jogo gratuita. E eles foram lá com dezenas de jogos. O nosso era um deles. Okay? Portanto, nós tivemos lá o jogo durante um par de horas. Mas, como nós costumamos fazer nos eventos, a nossa especialidade é chamar pessoas para jogar o nosso jogo, nós conseguimos ter o jogo mais jogado da boot da GDC. Conseguimos ter uma fila de pessoal. Este, para quem não sabe, é o Alaiti da Space Boy, que é o pessoal que trabalha com o Zach Bell, que estão a fazer agora o Fara. Se queijam um bacaníssimo. E a coisa correu muito bem, portanto, na Game Jolt. Estivemos lá, novamente, contactos, pessoas a gostar, a rirem-se. A recepção foi boa, as pessoas acharam que o jogo era divertido, como sempre, basicamente a saber, tem crianças. E depois disso, na quinta-feira, nós tínhamos então marcado uma coisa que chamava-se o Big Indie Pitch. Foi uma coisa que a gente concorreu, com a ajuda do Ricardo Flores, da B5. Não há nenhuma ligação, foi simplesmente nós e o Ricardo falamos nisto e a gente candidatou-se. E o que é o Big Indie Pitch? O Big Indie Pitch, um bocado como o nome diz, é uma competição em que as pessoas fazem pitches. Isto funciona tipo speed dating. Não sei se sabem o que é speed dating, mas a ideia aqui é esta. Havia 5 mesas e os concorrentes tinham 4 minutos com cada mesa para fazer o pitch do jogo e mostrar o jogo. Agora, o pitch não é linear. Portanto, uma pessoa começa a pensar: ok, então idealmente eu faço 2 minutos de pitch e depois tu mostrar o jogo e depois eles fazem perguntas. Claro que eles estão ali, são um júri e eles estão... Tu estás a mostrar o jogo, eles estão logo a fazer perguntas. Vou-te interrompendo. Portanto, é um ótimo exercício de como tentar mostrar o nosso jogo. 4 em 4 minutos. Sou o apito. Roda de mesas. Até passares por todos os 5. Grupo seguinte de 5 concorrentes. Ok? Os júris eram... Isto é organizado pelo Pocket Gamer. Portanto, era jornalistas da Pocket Gamer. Era investidores, publishers e developers mobile experientes. Da King e coisas assim do género. E assim foi. A coisa correu bem. Houve developers que gostaram efetivamente do nosso jogo, deram-nos o contacto, etc. O gajo da Pocket Gamer achou que o jogo para notícias era interessante, mas não ganhamos. O que sinceramente até surpreendentemente nos aliviou. Mas eu depois já vos falo disto mais à frente. E depois viemos embora. Foi o fim. Isto era uma foto fantástica do nosso elevador do nosso hotel. Que nós achámos que era demasiado bonito, era demasiado bom para não mostrar. E isto era mais ou menos a nossa felicidade de vir-nos embora. Ora bem, está acabada a história. O que é que desta história agora podemos retirar? Eu não digo lições, mas que conselhos é que daqui podemos retirar? Então, vamos a ver.
Fail faster, que é um mantra conhecido, acho que qualquer pessoa que nunca ouviu falar disto. Portanto, isto é um clichê, não é? Mas é verdade. Não se aprende falhando. Portanto, falhem muito, falhem depressa. É importante. Não permanecer isolado. É verdade. Juntem-se à comunidade, falem com as pessoas, tentem partilhar as vossas experiências, aquilo que vocês estão a perguntar, tentem aprender com elas, o que é que elas têm para dizer. E até porque algumas dessas pessoas já podem ter passado por aquilo que vocês passaram. Fora o facto que podem conhecer pessoas. E por isso participem em Game Jams. É uma boa forma de começar, é uma boa forma de treinar, é uma forma de aperfeiçoar as nossas habilidades. E novamente é outra forma de conhecer pessoas, fazer equipas, como viram. E, claro, criar portfólio. Também dá jeito. Ter uns joguinhos debaixo do bolso. Agora, este é um dos importantes. Não ter medos. Ser proativo. Isto significa, querem falar com alguém? Falem com essa pessoa. Têm dúvidas? Tirem. Desde que sejam simpáticos e respeitadores, a pessoa vai falar e vai-vos ajudar. Né? Desde que não entrem lá a matar. Pés juntos, como se costuma dizer. E saiam das vossas áreas de conforto sempre que possível. Eu, quando fui participar na Game Jam, eu não queria ser o game designer. Não queria estar a tratar disso. Agora sou. Mas quando foi na Game Jam eu não queria ser. Nem queria ser o gajo da ideia. Sim, a ideia de bater em crianças não foi minha. Claramente isso é uma coisa que viria do meu cérebro. Isso foi do Henrique, que é o troll da equipa. E também a nossa mascote. Eu queria fazer qualquer coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito pixel art na vida. E decidi, eu gosto de pixel art. Nós vamos fazer o jogo em pixel art, então eu faço a arte do jogo. E assim foi. Eu fiz a arte do jogo, com exceto dos personagens das animações. Fantástico. Aprendi como desenrasca a fazer pixel art, que até sou correio, juntei-me a uma comunidade pessoal com pixel artists. Não ter medo, ser proativo, sair fora das áreas de conforto. E por fim, viagem. Sempre que possível. Se tiverem essa possibilidade de viagem. Fora o facto mais óbvio que seja para que faceta da vossa vida viajar é sempre útil porque ajuda a abrir os horizontes, existe uma porrada de eventos lá fora. Temos a GDC, temos a Gamescom, a PAX, a EGX, as Jams, a Nordic Game Jam, a Castle Jam vai ser, a Splash, que é uma Game Jam num cruzeiro, I'm on a boat! Existe uma série de eventos lá fora. Dentro da Europa, fora da Europa. Se puderem, vão. É uma experiência fantástica. Como o David costuma dizer, o David Amador, está na altura de deixarmos esperar que as pessoas venham ter connosco e dissemos nós ir ter com elas. Ok? Agora, estes conselhos, isto é uma coisa de novo. É assim, se calhar alguns de vocês ninguém vos deu estes conselhos, não sei. Se calhar muitos de vocês já ouviram falar disto. Mas uma coisa eu sei, basta ler uns quantos artigos no Kama Sutra ou ver uns quantos vídeos de Extra Credits e isto está lá. Geralmente o primeiro. Não é? Aquilo, Fail Faster, literalmente, não é? É do Extra. Portanto, isto é novo. Portanto, o que é que nesta história toda que vos acabei de contar, o que é que ficou para trás? Nós ouvimos muito esta história. Isto foi a história que o Ivo me pediu para vir aqui trazer. Que era de onde é que eu vim, o que é que foi a GDC, o que é que foi estes encontros. Mas o que é que nesta história, quando lemos estes artigos sobre os post-mortems e não sei o quê, e estas coisas todas sobre o que é que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, o que é que fica por falar? Qual é que é a parte que não é contada na história? Porque é assim, estas lições são realmente todas importantes. São bons conselhos, não são obrigatórios. O William Scher do Manifold Garden, sabem o que é que ele fazia? Ele era físico, tirou um curso de física, depois foi fazer instalações de arte e nunca foi um gamer antes de começar a fazer jogos. Ele não jogava. Hoje em dia ele conhece tudo o que é jogos. Ele é um gajo sério. Decide fazer uma coisa, decide fazer lá a série e vai experimentar as coisas, vai conhecê-las. E depois a fazer jogos. O primeiro jogo dele, ele é dos poucos casos raros, novamente isto é um unicórnio pessoal, não é um ponto de referência, mas... Desculpem. Onde é que eu pus a minha garrafa de água aí? Queres que eu vá lá buscar? Já sei. Está aqui. Tcharam. O primeiro jogo dele foi mesmo o Manifold Garden. Para quem não conhece, espreitem o jogo. Como é que se chama? Manifold Garden. Espreitem o jogo e depois digam-me se não, a reação não vai ser oh fuck me. É brilhante. Eu tive a falar com ele e... Mas, novamente,
nesta história toda o que é que ficou por contar, não é? Vamos fazer um resumo. Eu disse que estudei, que larguei o curso, que trabalhei na área comercial, até que decidi fazer videojogos. Porquê? Porquê que fiz videojogos? Tudo bem, eu disse que gostava de jogos, tinha uma paixão por jogos, mas também se percebeu que eu tinha uma paixão por música, que eu tinha uma paixão por banda desenhada, por arquitetura e por outras áreas que eu não mencionei. É a melhor maneira de juntar todos. Deixa para o fim, a gente vai falar. Há um verbo mais. Pessoal, podem fazer perguntas, mas peço que no fim façam o Q&A, está bem? Porque assim é mais fácil, porque como começámos mais tarde, conseguimos chegar ao fim, está bem? Porquê jogos? Quer dizer, eu disse que tinha perdido a paixão por exercer a profissão de arquitetura em Portugal, mas eu nunca disse que tinha perdido a paixão por arquitetura, eu continuo a amar a arquitetura. Eu aposto que é o mesmo caso ali para o Ricardo. Aliás, porque qualquer pessoa dedica tanto tempo a sua vida a uma coisa de uma forma tão exagerada, é impossível não ficar depois agradado. Portanto, ok. Eu disse que estudei, que treinei, fiz preços durante 2 anos. 2 anos e meio, quando trabalhava, antes de começar a fazer jogos seriamente. O que é que eu andava à procura nesse período? O que é que eu andava à procura de fazer? O que é que eu estava a tentar descobrir? Qual era exatamente o que é que se passava no meu cérebro? Juntei-me à comunidade, troquei conversas, participei em game jams. Quais é que eram as questões? O que é que eu andava a tentar experimentar nas jams? E porquê? Criei um estúdio, fui a eventos, fui à GDC, expliquei como é que se organizava a GDC, referi que se trocavam conversas com developers. Mas qual é que era o conteúdo das conversas? Qual é que era esse ambiente na GDC? Como é que isso me afetou? Como é que afetou a equipa? Quem somos nós como estúdio? E agora eu pergunto-vos, apesar daquelas lições, eu não respondi a nada disto, e mais do que isso eu pergunto, qual é que é aquela uma pergunta que mais ou menos responde a isto tudo? Ou pelo menos que está na gênese de todas estas perguntas e o que é que leva a isto tudo? Isto é a pergunta. Agora, há pessoas que acham que esta pergunta é inútil. É uma pergunta inútil, não tem nenhum propósito. Eu falei no canal Extra Credits há bocado, não sei se todos conhecem o canal, mas... Sim. Eles têm um vídeo, que chama-se literalmente tipo isto, tem como tema. Desculpem. E eles, no vídeo deles, basicamente fazem toda uma tese de defesa de que fazer esta pergunta não devia ser feita. Não devia ser feita. Eles defendem que é uma pergunta que nos limita, que é uma forma de excluirmos videojogos, que provoca um certo tipo de racismo nos jogadores sobre o que é um verdadeiro jogo, ou como fazer com que os jogadores comecem a olhar para essas coisas, isso não é um jogo, aquilo é... E acham que isto é o que causa responder à pergunta. Eu discordo deste ponto de vista completamente. E a razão porque eu discordo não é porque isso que eles estão a dizer é mentira. Eu discordo é porque isso é o ponto de vista errado de olhar para a pergunta. Não é esse o propósito de fazê-la. O propósito de fazer esta pergunta nem sequer é uma resposta, uma definição. O propósito de fazer esta pergunta é tentarmos perceber o que é que o meio é sobre e para que é que serve. Mas vamos fazer o exercício. O que é um videojogo? Então vamos tentar dar uma definição da palavra. Vamos separar. Uma experiência interativa. Não vais chegar a uma resposta. Então temos 2 palavras. Vamos começar com a palavra vídeo. Bem, videojogos tem 2 palavras. Vídeo. Primeira pergunta óbvia é: todos os jogos têm vídeo? Vamos ver. Não sei se alguém conhece este jogo. Este jogo é assim. Este jogo tem vídeo? Não. Vamos para o outro. Este infelizmente não corre aqui, mas não seja por isso. Alt Stop! Uou, 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 uou! Este jogo estava na GDC.
as duas experiências que acabámos de ver são consideradas videojogos? São, certo? São jogos digitais. Tem uma interface vídeo? Não, não tem. Portanto, primeira conclusão. Nem todos os videojogos têm uma interface vídeo. Ok, passemos à segunda pergunta. Todos os videojogos são jogos? Esta é mais tricky, não é? Esta é mais tricky, ok. Então antes disso vamos tentar perceber o que é isto de um jogo. Vamos ver o que é que a Wikipedia diz. Essa fantástica fonte de informação fidedigna. Isto vai ser cansativo. Então, ora bem. Jogos são atividades estruturadas, praticadas com fins recreativos e em alguns casos fazem parte de instrumentos educacionais, onde são usados jogos para passar uma mensagem aos jogadores. Vencedores e perdedores são distintos do trabalho que visa remuneração, isto é uma seca, e da arte que está associada à expressão de ideias. No entanto, esta separação é sempre precisa, porém há jogos praticados por remuneração e eles são associados às pessoas contradizem-se. Em resumo, os jogos possuem um certo número de características comuns que permite que sejam classificados como elementos de um jogo. Vamos ver o que é que eles dizem. Portanto, um jogo tem um jogador, tem um adversário, tem interatividade, deve existir regras, deve existir um objetivo, existem condições de vitória, empate e derrota, isso é uma forma de entretenimento. E depois eles acabam com: mas em todo o caso é importante ressalvar que alguns autores diferem em relação a estes elementos. Ok, o Wikipedia não é uma boa fonte. Então vamos fazer uma coisa. Eu fiz o trabalho papinha por vocês, porque já faço há muitos anos, e eu juntei uma lista de que a maior parte dos investigadores, designers e por aí afora, concordam para definir um jogo. Estes são os pontos. Não havia jogo, é um jogo, volto a repetir. A participação em jogos é feita voluntariamente. Os jogos têm objetivos. Os jogos têm conflito, os jogos têm regras, os jogos podem ser ganhos ou perdidos, os jogos são interativos, os jogos têm desafios, os jogos criam o seu próprio valor interno, os jogos empreendem os jogadores e os jogos são sistemas formais fechados. Ok, são muitos pontos, mas se olharmos para eles parecem estar a fazer sentido, certo? A maior parte dos autores acham que este é o que define um jogo. Então agora olhamos para estes jogos. Para quem não conhece, temos o Passage. Passage é um jogo feito pelo Jason Rower. É um jogo basicamente onde nós jogamos a vida de uma personagem que se movimenta da esquerda para a direita. Ok, ela pode ir para cima e para baixo também, mas essencialmente da esquerda para a direita, e ao longo do tempo vai envelhecendo. E aí o jogo é sobre a passagem do tempo e a forma como nós nascemos isolados, sozinhos e morremos sozinhos, apesar de haver uma vida a dois. For Each Our Roads of Winter. Este jogo é assim mais desconhecido para muitos de vocês. Maravilhoso, lindo. É basicamente um jogo em que, de primeira pessoa, de exploração, em que nós andamos a tentar descobrir o que é que aconteceu num mundo que não tem passado. Definição marada, certo? Pensem em Walking Simulator. Okay? Epá, este toda a gente conhece, certo? Journey. O que é o Journey? Journey é um bocado semelhante ao Passage, é sobre a vida, não é? De uma pessoa até à sua morte e sobre a interatividade com outras pessoas. É uma experiência online anónima onde as relações humanas são defendidas através de experiências. Não volto a dizer o que é o Journey, quem não jogou, pode haver pessoal que nunca tenha jogado. The Witness, para quem não conhece, chapadão na cara. The Witness, o jogo da Tecla, de Jonathan Blow, e que temos o nosso português, o Luís António lá. O que é o The Witness? É uma ilha e nós estamos a explorar a ilha e vamos encontrando puzzles e tentamos a tentar desvendar o que é que aquela ilha se trata. Pergunta, estas 4 experiências são videojogos? Sim, porque são jogos digitais. Estas 4 experiências têm todas as descrições dadas lá atrás? Não. Não tem. Para já, logo, a primeira não tem condição de vitória. Nenhum dos jogos podes morrer, nenhum dos jogos podes ganhar. Não existe vitória, não existe perca, não existe nada. Existe uma experiência, da mesma maneira que num filme chegamos ao fim, naqueles jogos chegas ao fim. Segunda conclusão, nem todos os videojogos são jogos. Agora, alguns de vocês podem estar a dizer: mas Edgar, se calhar nós estamos aqui a cometer um erro. Edgar, não achas que o erro nesta lógica que acabamos de seguir é que se calhar a nossa definição de jogo possa estar errada? Para aqueles de vocês que estão a pensar isto e gostavam de discutir o que é um jogo, a minha resposta para vocês é: isto não importa. Não interessa. O que é que eu disse ao início? O importante, o objetivo aqui não é tentar encontrar uma definição, nem é tentar procurar classificações. O objetivo de fazer este exercício é percebermos o que é que os jogos podem ser. Qual que é o potencial deles. Quando eu faço a pergunta, o que é um videojogo, o que eu estou a perguntar é: o que é que eu consigo fazer com isto? Até onde é que eu posso ir? Até onde é que eu posso explorar? Qual é que é o leque das experiências possíveis? Podemos estar aqui toda uma discussão sobre o que é um jogo. Se calhar alguns de vocês, existem pessoas que defendem que videojogos são uma subcategoria de jogos. E que jogos é que é a coisa maior, não é? E podemos estar aqui uma conversa: tem os jogos de tabuleiro e não sei o quê. Bom, a verdade é que os jogos de tabuleiro todos eles obedecem àquelas regras que temos ali atrás. Mas era possível. Alguém podia se lembrar de um exemplo marado de repente e dizer assim: então olha, aquele jogo Edgar não tem condições de vitória, por exemplo. Não interessa.
Nós nunca vamos chegar a uma definição da palavra videojogos. Se calhar sabemos que a palavra se calhar não é a melhor. Se calhar não é a melhor expressão para definir o que é que nós fazemos. Caso não me recordo quem disse que os jogos são uma experiência interativa. Bom, mas também é um website. Então entramos num problema, né? Mas um website não é um videojogo. Não importa. Ok? É um exercício que deve ser feito, mas o objetivo não é de repente eu acho que é A e o outro acha que é B. Eu acho que aquela experiência... O Dear Esther não é um jogo. Não, bullshit. O Dear Esther é um videojogo. Isto serve é para nós quebrarmos as nossas expectativas daquilo que nós esperamos que um videojogo possa ser. Agora, essa é que é basicamente a história que ficou por contar. Quando eu comecei a querer fazer jogos, eu me levou o porquê de querer fazer videojogos foi por causa disto. O primeiro exercício que eu fiz quando decidi que ia fazer videojogos para ver o que é que era possível, agarrei da minha tese de mestrado de arquitetura e tentei transformá-la num jogo, num game design document. E vi de repente que era a melhor forma de explorar o que eu estava ali a tentar falar. Isso era o que eu estava a tentar fazer. Quando eu falava com developers e estava a tentar falar com eles sobre o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazê-lo, esse era o motivo da minha pergunta. E a GDC era isso. Todas aquelas pessoas, o motivo das nossas conversas era tudo sobre o que é que era possível fazer com jogos. Perguntas como é que podemos contar uma história pela sua natureza linear num meio que é não linear e interativo? Tive esta discussão. É uma discussão comum. É uma das coisas, chama-se o problema narrativo em videojogos. Toda a gente está a tentar respondê-la, ninguém tem uma resposta. Todos estão a fazer experiências. Ou outros, como o William Scher, conversa com ele porque ele estava a fazer um jogo com geometrias impossíveis. E ele perguntou que oportunidades é que isso permite. Que momento é que eu faço um espaço com geometrias impossíveis, porque é digital, em que o A a B não é obrigatoriamente uma linha reta, pode ser literalmente zero. Que oportunidades aqui sabes? Para interatividade, para experiências, para comunicação de significados. Ou, uma das mais típicas, que experiências é que faltam ainda explorar na comunicação de emoções e de significados através de mecânicas. Não é? E não ontem estávamos a falar no bar sobre como é que se comunicava comédia através de mecânicas. Não é através dos personagens, não é através da história, não é através de uma animação. Através da mecânica. Como é que se faz isso? Dá muito por explorar. Agora, este princípio de questionamento, nós perguntarmos o que é possível, o que não é, que estava por trás de toda aquela conversa nos game developers, foi basicamente o que estava por trás. Novamente, a IGF, todos os nomeados da IGF, toda a gente que está a tentar de uma maneira ou outra a tentar puxar o selo, não é? Como se fosse pushing the envelope. Isto está aqui é o princípio base da disciplina que estrutura como é que fazemos jogos. Essa disciplina é o game design. Sem isto, não existia design. Agora, desculpem. Eu estou-vos a dizer que o princípio do questionamento é a base do design. Reparem, estou a dizer design, não game design. Porque antes de game design, existia o design. E o design, antes de sequer começarmos a falar sobre isso, temos de perceber o que é que raio estamos a falar em primeiro lugar. Agora, o que é isto? Nós dizemos que temos design, mas quer dizer, o design pressupõe algum processo? Tem alguma forma de agir? Tem alguma coisa que o caracterize especificamente? Qual é que é a história que fica mais ou menos por contar normalmente em game design? Cada pessoa tem o seu processo. Não. Vai ser assim, Design thinking. Isto é quase nunca ou raramente ensinado a quem quer que seja. Não para nós, porque viemos de arquitetura. Mas, design thinking. Para quem nunca ouviu falar desta expressão, vão perguntar-nos que raio é que é design thinking? O que é isto? Isto é o quê? A melhor forma de explicar o que é design thinking é pô-lo em comparação com analytical thinking. Analytical thinking é uma coisa que há mais nós já conseguimos perceber. Pensamento analítico, o que é que será isso? Não é? Isso nós conseguimos, o pensamento racional. Então, para explicar o que é analytical thinking, vamos começar por aí. Vamos imaginar um relógio. Vamos usar o exemplo do Descartes. Um dos pais, René Descartes, que foi um dos pais do método científico, juntamente com Newton. Também temos um relógio mecânico antigo e queremos perceber como é que o relógio trabalha. Como é que o fazemos, segundo o processo de analytical thinking? Bom, desmontamos o relógio em todas as suas partes, vemos peça a peça, analisamos-las, uma a uma, pequeninas, peças simples, fáceis de compreender,
depois voltamos a montar tudo e com isso ficamos a perceber o que era o relógio. Como o René Descartes uma vez disse, eu não preciso do Papa para me dizer como é que o mundo funciona. Eu posso descobrir isso por mim, porque para mim o mundo é apenas uma máquina. Chama-se isto visão mecanística. Ele não precisa do Papa. Fuck the police. Portanto, uma nota, antes de prosseguirmos. Eu falei aqui do método científico. Não confundir o método científico com o pensamento analítico, ok? O método científico é um método que, para os propósitos desta palestra, vamos assumir estas definições. A diferença entre processo e método. O método é a teoria. O processo é a prática. Pode haver pessoas que discordam com esta definição, mas para os propósitos desta palestra, assumem esta definição. Ok? O método pressupõe uma estrutura. Não é qual é o método científico. Como é que se estrutura o método científico? Temos, ver se eu me consigo lembrar, observação, questionamento, ou... Como é que é? Espera aí, o método científico. Por acaso, qual é que é o processo? Eu acho que até pus isso aqui. Estou com uma gana branca cerebral agora. Observação, questão, teoria, hipótese, experimentação e solução. E é um processo linear. Vamos de passo a passo, um a um, ok? Como é linear. Se a solução que chegarmos não é pretendida, voltamos atrás, agarramos na solução novas questões, voltamos novamente a observar, novamente... Certo? Isso é o processo, o método científico. O método científico não é uma coisa... Pensamento analítico, o método científico é antes, talvez, muitos concordariam, a expressão máxima do que é pensamento analítico, ok? Pronto. O que é então design thinking proposto? Por oposição, design thinking é um processo prático e criativo para a resolução de problemas e de soluções criativas. É uma forma de pensar que se baseia antes na atuação em vez do problema. Okay? E a forma como o faz é que basicamente ela pressupõe um objetivo, portanto uma melhor situação futura, e com isso está sempre a tentar pressupor algo que irá ser. Portanto, novas soluções. É uma coisa que nos permite expandir em termos de opções. Aquilo que fazemos. Dito de uma certa maneira, portanto, mais especificado, design thinking procura identificar e investigar, usando tanto aspectos conhecidos como ambíguos, que é uma das primeiras diferenças. Analytical thinking baseia-se apenas em data e factos. Design thinking considera também aspectos mais ambíguos da presente situação, de forma a descobrir parâmetros escondidos, que é o objetivo, descobrir a informação que não está presente na dada situação que temos à nossa frente e, com isso, abrir percursos alternativos que podem, então, levar ao nosso objetivo. Agora, porque pela sua natureza interativa, soluções, isto é outra coisa, isto é um processo em cadeia, soluções intermédias também podem, elas, começar a ser um potencial para outros pontos de partida para percursos alternativos. E agora a grande diferença com design thinking, com analytical thinking. Podemos, inclusive, até redefinir o problema inicial. É-nos apresentado uma pergunta. E por isso é que eu digo tanto a base do questionamento. Como é que querem arquitetura? Quero que me faças um abrigo. Primeira pergunta que tu fazes. O que é um abrigo? Questionas logo a porra do pressuposto. Isto não é para o autor, hein? Isto não é para o cliente. É a primeira coisa que tu fazes. É o primeiro exercício. O que é que isso significa? O que é que isso significa no meu contexto? A diferença aqui principal é que design thinking emprega um método que nós chamamos o pensamento divergente. E o pensamento divergente é basicamente um processo que é usado para tentar arranjarmos várias soluções. Temos um pressuposto, um estímulo, e com isso, vários possíveis. Ao contrário de perguntas fechadas, temos tudo perguntas abertas. E se. Com este processo, o que isto permite é, enquanto eu mantenho várias perguntas possíveis abertas, eu posso cruzá-las entre elas e com isso encontrar tais soluções novas. Agora a parte interessante, design thinking, usem também o que analytical thinking faz. Faz parte do processo. Depois com isso, aplica o processo convergente. Depois nós começarmos a pôr várias opções, começamos a retirar conclusões, descobrimos percursos alternativos, nova data, nova informação, agarramos essa informação convergível a um ponto. Agora, dito isto, eu estou-vos a falar em termos abstratos. Estou a falar de o que é o princípio base do pensamento. Mas eu disse-vos que, por exemplo, em Analytical Thinking temos o método científico, que existe passos específicos que nós podemos seguir. Será que isso existe em Design Thinking? A resposta é sim. Existe em Design Thinking um processo específico para seguirmos. Agora, um pequeno pormenor.
em design thinking, porque existe parâmetros ambíguos, porque usamos o pensamento divergente, o que acontece é que nem toda a gente concorda com a quantidade. Alguns autores dizem que são 7 passos, outros dizem que são 5, outros dizem 3. Mas o processo é sempre o mesmo. O que estamos a mudar é apenas a terminologia. Pensem assim. Se eu te pedir para me descreveres uma cadeira, e como é que tu me descreves uma cadeira? Cadeira, uma superfície, 4 pernas... Ok, 4 pernas. Porquê 4 pernas? Não podem ser 2 ou só uma? Ok, é uma perna sempre. Pode ser um suporte. Uma superfície, Então e se for um cubo que é maciço? Uma cadeira de Toda a gente aqui sabe o que é uma cadeira. Toda a gente aqui conhece o conceito de cadeira, consegue percebê-lo. Mas, se eu perguntar a ti, 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 toda a gente vai começar a escrever de maneiras diferentes. Isto é o que acontece com o design thinking. É semelhante. Toda a gente sabe o que é, mas toda a gente escreve de maneiras diferentes. O que eu vos venho propor aqui hoje é o meu próprio processo de design thinking, que basicamente passa exatamente pelos mesmos passos que todos os outros designers do mundo dizem, mas com a minha terminologia. Esqueci-me deste slide. E esses passos são ideia, conceito, experimentação e forma. Isto são 4 passos. Qualquer projeto, e neste caso este é um processo que está já pensado especificamente para game design. E vamos olhar. Primeira coisa, diferença fundamental diferente do método científico. Isto não é linear. Estes processos podem acontecer, qualquer um deles pode ser um ponto de partida, qualquer um deles pode acontecer simultaneamente e são interativos. Portanto, videojogos interativos sempre. Podes andar para a frente e para trás entre eles. Então vamos por partes. Comecemos com, se calhar, o mais fácil. Toda a gente sabe o que é experimentar, certo? Ensaiar, provar, testar. Ok? Em game design, uma das formas típicas de experimentação que a gente tem é a prototipagem. Já lembro quem era ontem que tinha protótipos para ter feitos. Ora bem, protótipos servem para quê? Para nós testarmos ou provarmos uma dada ideia e ver se ela se materializa bem, né? Ver se ela trabalha. Mas, prototipar, por exemplo, que é uma das formas de experimentação possíveis, é também uma forma de suscitar ideias. Uma pessoa pode abrir o seu engine, eu não tenho ideia nenhuma, não faço ideia do que é que vou fazer. Ponho lá 2 cubos, olho para os cubos, escrevo uma linha de código qualquer que diga os cubos afastam-se, repelem-se. Isso é um bocado secante. Vamos criar uma lei qualquer que diz que para uma situação eles aproximam-se. Espera aí, está-me a começar a dar ideias. Então e se eu fizer assim? Então e se eu fizer assado? E de repente estamos a fazer por experimentação. E experimentação de repente serve como método de suscitar ideias. Vamos ao seguinte, forma. O que é forma? Bom, vamos à definição formal. Estética ou estrutura própria dos objetos e seres como resultado da configuração das suas partes, a maneira como algo é estabelecido. Bom, o que isso significa em videojogos? Em videojogos, a forma não é nada mais do que aquilo, o estético e o mecânico daquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, o resultado. Quando nós dizemos, este é o meu jogo, e nós conseguimos vê-lo, o que ele é em forma, isso é a nossa forma. Mas não precisa ser o resultado final. Um alfa, por norma, uma das coisas que nos faz definir onde é que, se já passamos do protótipo a um alfa, é se ele já tem forma. Não é? Se a arte já começa a exprimir o que é que o jogo é suposto exprimir, se o som também, etc. Mas, novamente, tal como a experimentação, a forma pode ser um ponto de partida. Vamos dizer que vocês têm um cliente. Um cliente aparece e diz-vos assim: epá, eu quero que vocês me façam, eu preciso de um jogo que é sobre hospitais, a gerência de hospitais. E ele começa ali a descrever, não é? E conforme ele está a falar, não sei o quê, se calhar durante enquanto ele fala, ou se calhar até no fim, sai-vos uma imagem à cabeça. Vocês estão a ouvir aquilo e estão já a imaginar o jogo, a arte. Por alguma razão os pacientes são todos ovelhas. Por alguma razão os médicos são todos ursos. Não sabes porquê. Sabes que apenas que os médicos são ursos, que eles são ovelhas. E tu não sabes porquê. Aquela imagem que vai à cabeça. De repente forma, na sua abstração, na sua forma abstrata, serve como inspiração também. E nós agora vamos tentar fazer o processo de questionamento para perceber porquê. Porquê que eu imaginei daquela forma? Porquê que eu estou a ver aquilo? Da mesma maneira, não precisa ser um cliente. Se eu estou sozinho, há muita gente que começa a fazer jogos através de uma ideia, na realidade estão a começar através da forma. Gostam muito do LoL, League of Legends, e querem fazer um LoL. Estão a imaginar um LoL, e aquilo é o que eles estão a tentar fazer. Infelizmente é uma doença que acontece demasiadas vezes. Mas é também uma forma de inspiração. Sim, o LoL. Agora, ideias. Este aqui começamos a entrar num espaço tricky. Então o que é que
Definição de ideias. Estrutura mental através da qual organizamos, percebemos e damos significado, blá blá blá, experiências externas e informação. Ok, mas o que é que isto significa para um designer? Qual é a importância? Bom, a importância é básica, não é? A importância é porque um projeto não é só meramente interessante por si, por aquilo que ele é, pela sua forma, pela sua estética, ele é interessante porque ele é conduzido por ideias que estão por trás. Não é? Agora, a gente acabou de dizer que a base do pensamento de design thinking é o pensamento divergente, o que significa que, ao contrário do pensamento analítico, em um designer, a ideia é sempre fomentar ideias, com poucos ou nenhum limites. Uma das técnicas típicas que existe é brainstorming. Precisas de várias pessoas, podíamos estar nesta sala, e alguém dizia Go! E a pessoa começa a dizer ursos e pardais. Eu estou com ursos hoje, não sei porquê. O outro começa a dizer, não interessa, não há limites, não interessa o que diz, é tudo estúpido. E alguém está no quadro a apontar tudo. E depois do fim, isto, brainstorming, é uma forma de pensamento divergente, mas feito com várias pessoas e cá fora. A ideia é fazer isso dentro da tua cabeça. E depois, de repente, tens um quadro cheio de coisas e as pessoas começam a fazer linhas. Isto liga com isto liga com isto. Epá, isto faz-me pensar nisto. E de repente começam a chegar. Tu disseste A, ele disse B e nós chegamos à conclusão C. Que é o objetivo, não é? Isto é o que se faz a ideias. Agora, no entanto, começamos com o primeiro aviso. Um bom designer não deve ter medo de pôr uma ideia de lado. Não é porque nós tivemos uma ideia, significa que ela é boa para o nosso projeto. Nós devemos fomentar ideias sem limites, mas devemos ter sempre cuidado que a nossa ideia não interfira com aquilo que estamos a fazer. Pá, tive uma ideia fantástica! E tu dizes, eu disse, essa ideia é brutal, mas o que é que tu estás a fazer? Isto. Então olha, essa tua ideia vais pô-la de lado, vais guardá-la se calhar para o futuro e com a consciência que se calhar até nunca vais usá-la. Não é porque temos ideias, todas as ideias são válidas. Ideias só têm valor na sua implementação. Só têm valor na prática. É importante termos muitas, para nos ajudarem a fomentar, mas não quer dizer que são todas válidas. Agora vamos realmente ao mais complicado. Conceito. O que é um conceito? Bom, um conceito em termos gerais é demasiado difícil. Portanto, o que eu vos vou dar é o que é um conceito em design. O que significa quando usamos a palavra conceito. Em design, um conceito é um sumário ou redação de uma ou mais ideias e conclusões por forma a traduzir um dado significado para o projeto. O que é que isto significa? Vocês têm uma série de ideias. Vocês têm uma série de coisas que querem fazer. Qual que é o resumo disso? Qual que é o sumo? O que é que vocês estão a tentar dizer? E como é que isso é feito? No caso de videojogos, ou em design em geral, aliás, por isso é que um dos princípios básicos de um designer é aprender linguagem visual. Mas um conceito de design é representado através de linguagem visual objeto, como acabei de dizer. E o que é isso? São símbolos, metáforas, que são expressos ou através de esboços, diagramas ou textos de forma a traduzir aquilo que estamos a pensar. O tal requisito abstrato de uma forma concreta. Frase complicada. Eu vou-vos dar um exemplo de arquitetura neste caso. É isto que nós chamamos em arquitetura um parti, ou um diagrama conceptual. E agora vais apanhar a seca durante um bocadinho. O que é um parti? Um parti é um pensamento, uma decisão principal que está por trás de um arquiteto apresentar sob a forma de um diagrama básico ou uma simples declaração que pode expressar uma experiência de sensibilidade estética. Portanto, quando o arquiteto começa a planear um espaço, ele faz isto. Isto é o conceito dele. 2 L's. Isto é o que representa o que é que ele vai fazer. Agora, na sua faceta mais ambiciosa, e eu, de repente, não estou a precisar disto, portanto estou a avançar isto a dar com o pão. Na sua faceta mais ambiciosa, um diagrama conceptual transcende a área que está a trabalhar. Por exemplo, no caso da arquitetura, transcende a arquitetura. Fala sobre questões que têm a ver com conhecimentos que são não arquiteturais. No caso de um parti. E que deve ser cultivado antes da forma surgir. Isto pode ser coisas como, por exemplo, neste diagrama, o finger poking into the woods. Isto pode ser um género de diálogo ecológico sobre a relação entre campo e floresta. Neste aqui, do Missing Spoke, podemos estar a tentar transmitir qualquer significado sobre na perca existe uma oportunidade. O nosso diagrama pode expressar ideias que vão para além daquilo que a gente está a tratar, da área. Portanto, resumidamente, ou dito de uma forma mais coloquial, um conceito não é nada mais do que uma frase ou um parágrafo, um par de frases,
um desenho ou um diagrama que representa aquilo que se trata do nosso projeto. E isto é fulcral. Se alguém vos aparece ao pé de vocês e diz o que é o teu jogo, tu tens de saber dizer o que é o teu conceito. E 99% das vezes, eu não estou a exagerar, as pessoas não sabem responder isso. Não sabem. Começam a explicar a história do jogo. Desculpa, isso não é o teu conceito, isso é a tua história. Começam a explicar como é que o jogo se joga. Não, isso é a tua mecânica, isso não é o teu conceito. Não sabem dizer do que... Não sabem. Porque não percebem o conceito, não percebem a definição de conceito. O que é isso? O que é que eu lhes estou a perguntar? Um conceito não só é só útil para explicar o que é que eu estou a fazer, serve... Reparem, um conceito é um resumo e é o símbolo máximo daquilo que a gente quer fazer. O que significa, quando eu tenho as tais ideias que são fantásticas, o que eu os faço é pô-las à prova contra o meu conceito. Esta ideia que eu estou a ter vai contra o conceito, entra em conflito. Se entra em conflito com o conceito, muito provavelmente, das duas uma. Ou a ideia é má, para o projeto, ou o conceito tem de ser revisto. E aqui entramos na lição número 2, tal como as ideias. Um bom designer é ágil. Significa que ele está sempre a pensamento rápido. Fast on his feet. Eu começo com um certo conceito, mas, como vocês sabem, no processo do design do nosso jogo, existem sempre complicações, certo? O jogo mais básico do planeta cria complicações. Um mau designer, ou um designer pobre, vai-se agarrar à força ao seu conceito e não largá-lo, mesmo quando ele já morreu, quando ele falhou completamente. Agarra-se a ele, com unhas e dentes, e o jogo fica espalhado. De repente, não é uma coisa única. É uma peça a se espalhar por todo lado. Um designer... outros podem, se calhar, decidir abandonar sequer a ideia de vir a ter um núcleo rijo. Continuam a fazer o projeto e abandonam a ideia de conseguir transmitir o que quer que seja com aquilo. Um bom designer percebe que um conceito é moldável. Ou, se necessário, manda-se para o lixo. Mas o que ele nunca faz é abandonar sequer a ideia de ter um. Ele não desiste da ideia de vir a ter um conceito sequer. Ele diz espera aí, o jogo está a evoluir, o que é que significa o facto de ele estar-me a mandar o meu conceito à vida? Bom, significa que se calhar que o jogo está a ter uma evolução, está a ir para um certo sítio. Está a crescer, está a evoluir. Então deixa-me pensar o que é que eu estava a fazer, porquê? E começa a emoldurar e a mudar e a adaptar o que está a fazer. Agora, isto tudo obviamente são decisões que nós fazemos uns aos outros. Desculpem, fazemos para connosco mesmos. Peço desculpa. Portanto, vamos fazer um resumozinho. O processo de game design tem 4 passos. Os passos são ideia, conceito, exploração e forma. Ter ideias de forma livre e aberta é a base para o pensamento em design e é permeável a todas as fases do projeto. Um conceito é uma expressão daquilo que o nosso projeto é sobre, e ter permite-nos estruturar o conceito, estruturar o projeto, peço desculpa, e ter um ponto de referência para todas as considerações que possamos fazer ao longo do What the Hell. Ok. Está certo. Bom, assim é um bocado complicado. O PC sobreviveu? O PC sobreviveu, por acaso nem sei como, eu não aguento a bateria nenhuma este gajo. É lá, foi rápido. Ok. Depois pensava que íamos estar aqui agora assim, começar a fazer um bocado de conversa. Ok. Estava eu a dizer. Um conceito permite estruturar o projeto, ter um ponto de referência para todas as considerações que façamos ao longo do processo de design. Experimentar é essencial tanto para testar ideias e conceitos, como pode ser uma forma de suscitar ideias e ou conceitos também. A forma é uma expressão estética e mecânica daquilo que pretendemos fazer com o nosso jogo que transmita, e não é obrigatório que seja apenas um resultado do processo. Expressa mentalmente, por meio de linguagem visual, pode ser também uma fonte de inspiração. E o trajeto por todas estas etapas não é linear, pode coincidir umas com as outras, qualquer uma delas pode servir como ponto de partida e todo o processo é iterativo. Para, em tom de conclusão com este assunto, transmito-vos umas poucas lições sobre o que é um bom designer. Um bom designer procura sempre perceber um problema antes de estar a correr atrás da solução. Nós somos focados na solução, mas isso não significa que aceitamos a primeira porcaria que nos vem à mão. Seja ela de outra pessoa, nossa, ou seja de qual for a fonte. Somos sempre críticos. Devemos remover o nosso ego. Esta é difícil. Quando temos um projeto,
devemos de remover o nosso ego e o investimento pessoal no projeto e ser muito polente a apaixonar-nos pelas nossas ideias. Isto é típico. Mas eu gosto mesmo bem daquela ideia, man. Estava mesmo muito fixe, man. Tipo, brutal, o gajo agarrava e o gajo cortava-lhe a cabeça e... Ok, e de repente não conseguimos largar a ideia. E ficamos presos a ela e... E depois, olha, depois tem problemas. Deve-se fazer todas as nossas pesquisas, e isto há sempre, por isso é que eu não ponho como passo. Isso eu assumo. Uma das razões que existem mais passos em Game Design Thinking para alguns autores, eles metem a questão de investigação como sendo um dos passos. Eu não meto. Isso é assumido. Todo o designer investiga, todo o designer faz pesquisa em todo o processo, do início ao fim sempre. Fazer pesquisas e decisões holisticamente, que abordem, holisticamente para quem não sabe, significa que aborda várias situações de uma forma simultânea e não sequencialmente. Todas as decisões devem ser tomadas condicionalmente. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, aquilo que eu estava a dizer, temos de estar conscientes que elas podem ou não resultar, consoante a gente está a caminhar para um dado resultado. Saber quando é que devemos mudar e manter decisões que já foram feitas no passado. Ui! Eu não abri. Trabalhar fluidamente entre a escala do conceito e a escala do detalhe. Isto tem a ver com a questão iterativa. Nós andamos sempre a saltar entre isto. Okay? Um game designer tem que estar a olhar para o pormenor. Se aquela mecânica está a trabalhar muito bem, como tem que estar a olhar para trás e dizer assim: mas essa mecânica é muito gira, mas não tem... Cá está, não tem nada a ver com o conceito. Temos de saber estar sempre a saltar entre escalas. Okay? E perceber como é que elas se relacionam e como é que se afetam uma à outra. É um dominó. Uma peça mexida aqui e o puzzle cai todo. Perguntar sempre e se, independente do quão satisfeitos estamos com as nossas soluções. E aceitar como normal a ansiedade vem com saber não saber o que fazer. O processo de nós termos controle do nosso design é um bocado como sentir que estamos a perder controle dele. No dia em que vocês sentem que estão a começar a perder controle é porque estão a começar a ganhar um bocadinho mal da coisa. Ok? Isto se tentaram sequer, quem não tenta obviamente nunca tem controle. Por exemplo, quando eu falo de conceito, há muita gente que interpreta conceito como sendo uma filosofia. O facto de ser essencial no design haver um conceito num jogo, numa obra de arquitetura, do que seja, no design de uma página web, isso não significa uma filosofia de pensamento, não confundem. Ser um conceito e dizer que tudo tem de responder ao nosso conceito não significa ser minimalista. Da mesma maneira que não significa fazer qualquer coisa como o design por subtração, que o Fumito Ueda fez muito por causa do ICO, que tornou-se muito popular. No fundo, o design por subtração é minimalismo. Okay? É uma palavra bonita que dizemos em jogos para quem nunca estudou história de arte. Mas é isso que é. Portanto, estas lições são importantes. Agora, uma pequena ressalva antes de terminarmos. Eu quero-vos falar sobre o que é ou não é o processo de game design, como é que se estrutura, qual que é a base, e que isto é, entre os videojogos que têm game design, fazemos isto. Mas, eu também vos disse há bocado que a base que está por trás desta pergunta é o que é um videojogo. E em discussões várias que eu já tive sobre estes assuntos, apercebi-me que é preciso fazer uma pequena ressalva sempre, para não haver confusão. Vamos por exemplo este diagrama, e estamos a terminar. Este diagrama representa uma discussão que tem mais de 100 anos. E a discussão é sobre se se design são uma ciência, se é uma ciência ou se é uma arte, e, mais do que isso, se toda a ciência e a arte pressupõem um processo de design por trás. Bom, quanto à primeira pergunta, a resposta por agora é que não. E é, se calhar, a que está mais assente e mais óbvia. E a diferença principal é esta. Segundo John Prest Jones, seu livro Design Methods. O ponto principal de diferença é o timing. Ambos os artistas e cientistas operam no mundo físico, tal como existe no presente, seja ele real ou simbólico, enquanto que os matemáticos operam em relações abstratas que são independentes do tempo histórico. Daqui tudo bem. Designers, por outro lado, estão para sempre sujeitos a tratar como real aquilo que existe apenas no futuro.
e tem de especificar formas através das quais a coisa prevista, aquela coisa que prevemos, possa ser trazida à existência. Portanto, para a primeira pergunta, design é uma prática científico-artística, no processo, na prática e na educação é separado. Não é nem ciência nem arte. Quanto à segunda pergunta, se todas as ciências têm ou não por base processos de design, a resposta costuma ser não também. Nas ciências isto é um bocado óbvio, porque a matemática, por exemplo, não tem processos de design. Pelo menos a matemática tradicional, peço desculpa, não tem por trás um processo de design. Portanto, nas ciências conseguimos perceber isto, certo? Há muitas ciências que aplicam apenas um método analítico, em que o método de design não é útil. Nas artes, muita gente discute que é a mesma coisa. Diz que existe tal coisa como artes que não tem por trás um processo de design. Esta é a razão da ressalva. Olhemos novamente para este diagrama. Acontece que quando fazemos a pergunta o que é um videojogo, há outra pergunta que está de mão dada. Que é uma pergunta antiga e que já teve resposta, que é: os videojogos são uma forma de arte? E a resposta é sim. Right? A resposta é sim. Portanto, se os videojogos são uma forma de arte, olhemos novamente para o diagrama. Então, de repente, jogos e arte é o vermelho, temos uma área vazia, onde não existe desenho. E o que acontece aqui? O que acontece aqui nesta área é que, e eu aqui vou olhar bem, porque eu não quero fazer porcaria, existe uma área nas artes, se nós concordarmos que todos os jogos são uma forma de arte e que, por conseguinte, também ocupam aquele espaço, existe uma forma de arte que pertence ao mundo das belas artes, que é por experimentação. E essa forma de arte nós chamamos Art for Art's Sake. Se calhar uma das melhores definições que existe para isto está no livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, para quem nunca leu. E a frase é: podemos perdoar um homem por fazer algo útil desde que não a admire. A única desculpa para criar algo inútil é que a admire intensamente. Toda a arte é completamente inútil. Esta filosofia de arte, Art for Art's Sake, ou arte em prol da arte, vamos fazer um exercício. Vamos dizer que eu vou ter com um designer e vou ter com um artista. Neste caso, uma artista. Eu digo assim: faz-me uma cadeira, desenha uma cadeira, experimenta, faz coisas baratas. Um deles faz esta cadeira, muito conhecida para os arquitetos. Pai do minimalismo. E ele, ok, podemos discutir se esta cadeira está no limite, de repente transformar-se num sofá, mas continua a ser uma cadeira. Ela não perdeu a sua função, não perdeu o seu objetivo. Isto é o que a artista plástica fez. Bom, aqui a cadeira perdeu completamente a sua função, certo? Deixou de ser uma cadeira. O conceito evaporou-se. Isto é Art for Art's Sake. Art for Art's Sake tem uma questão aqui por trás. Não se ensina. Podemos ensinar técnica, podemos ensinar métodos, mas só se aprende fazendo. Não existe tal coisa como um processo para isto. Ora, se videojogos são uma forma de arte, significa que isto também é possível em jogos. Não só é possível, como já tem sido feito. Existem experiências em jogos puramente experimentais. O que é que isso significa, basicamente, é que... desculpem. É que existe uma área em videojogos onde game design pode servir como experiência, ajuda-nos, mas não informa. Isto não é design. E é isso que eu queria, essa é a ressalva. Tudo aquilo que eu estive a falar anteriormente interessa se a obra que vocês estão a fazer pressupõe game design. Se aquilo que vocês estão a fazer em videojogos é art for art's sake, não. E aí não existe nada que vos possam ensinar. É prática, é experiência, that's it. É experimentar. É aí por isso é que se chama pura experimentação. Uau, isto fez-me baixar o volume. Estava a falar alto. Vamos irmos embora, em conclusão, eu gostava de deixar com uma frase. There are things known and there are things unknown. And between are the doors of perception. Aldous Huxley, um dos maiores autores do século XX. A nossa área tem ainda tudo por explorar. Ok? Nós somos ainda umas crianças. Temos conceitos, ideias, é incrível, mecânicas, está tudo por explorar, está tudo em aberto. E qualquer pessoa que está aqui dentro desta sala pode ser um pioneiro.
Para isso, a única coisa que vocês precisam de fazer é questionarem-se e procurar as respostas. Portanto, questionem-se. Obrigado.